Uma das maiores dificuldades da teologia é saber o que ela significa e do que ela se trata. A teologia significa estudar Deus, estudar sobre Deus. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel e gostaria de compartilhar com você esse vídeo. Vamos falar sobre o fundamento da teologia do Velho Testamento. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Então, não tem como estudar as Escrituras ou estudar sobre Deus fora da Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós podemos usar para falar sobre esse Deus, ok? Então não tem como estudar sobre Deus fora da Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós podemos pegar como via regra para aprender sobre esse Deus, aprender sobre o Deus que criou todas as coisas. A Bíblia é a revelação total de Deus aos seus filhos. Então, os estudiosos da teologia bíblica são mais capazes de dizer sobre Deus ao homem moderno do que os que estudam teologia sistemática. Porque a teologia sistemática ela tem um aprofundamento, ela bate muito dentro da tecla dos temas e da dogmática. Mas nós não vamos aprofundar muito sobre a teologia sistemática nesse tema. Nós vamos falar sobre os fundamentos da teologia do Velho Testamento. Porque existe uma diferença muito grande entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica, ela apresenta Deus de uma forma mais natural, de uma forma que pode se apresentar a Deus a uma pessoa, ao homem natural, de uma forma que ele pode compreender. Na teologia sistemática, a gente vai ter mais um aprofundamento. Ela é mais difícil da gente apresentar para as pessoas sobre Deus. Então, nós vamos nos prender à teologia bíblica, porque a teologia bíblica ela tem como nós mostrarmos de uma forma mais clara como que Deus se apresenta nas Escrituras. Vamos ler Isaías capítulo 43, versículo 13, ok? Vamos lá. Assim diz, Isaías 43, versículo 13, diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então aqui nós vemos Deus se apresentando como Ele é o eu sou. Desde os dias mais antigos eu sou. Quem pode livrar alguém da minha mão? Então Deus ele tem o controle de todas as situações. Deus ele é poderoso, Ele é soberano. Então o que nós apresentamos aqui nesse versículo mostra que Deus ele é eterno. Ele é eterno. Ele é antes dos tempos antigos. Ele é eterno. Ele é o eu sou. Ou seja, Deus apresenta aqui exatamente quando Isaías fala isso, aqui nesse versículo, ele está mostrando como Deus é poderoso e como Deus é eterno. Vamos a um outro versículo da palavra de Deus que nós encontramos no Salmo 90. Vamos lá, vamos ler também Salmo 90, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. É interessante aqui, que aqui dentro desse texto nós entendemos que Deus é eterno, que Deus existe por existir, que antes de existir os montes, Deus já existia. Então, a teologia bíblica, ela aborda essa questão muito importante de como que Deus apresenta nas Escrituras, né? Então, para nós entendermos isso, nós temos que entender como Deus é soberano em sua criação. Também nós vamos ler em Gênesis capítulo 21, versículo 33, que fala, que mostra Deus como Ele é eterno, como Ele é soberano
sobre todas as coisas. Vamos ler Gênesis capítulo 21, versículo 33, que diz: Abraão, por sua vez, plantou uma tamagueira em Beceba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Então aqui nós estamos vendo que Deus é eterno, que Deus existe por existir. E antes de existir todas as coisas, ele já existia, né? Vamos ler também em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então, nós vemos que Deus é eterno. Mas ainda eu gostaria de compartilhar mais um versículo da Bíblia que fala que Deus é eterno, em Neemias, capítulo 9, versículo 5. Vamos lá. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serabias, Odias, Serpanias e Petaías, conclamaram o povo, dizendo: Levante-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Então aqui nós vemos Neemias conclamando o povo a louvar a Deus, a proclamar esse Deus eterno. Aqui ele fala que Deus vive para sempre, ok? Então, para nós compreendermos também, nós vamos sobre a eternidade de Deus, que Deus é eterno. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: Assim diz: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, né? Então aqui a palavra de Deus fala que Deus não muda, Deus é imutável. É um dos atributos naturais de Deus. Deus é imutável, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que poupou o povo de Israel de não ser destruído por Faraó, né? Então nós entendemos aqui que Deus é eterno, que Deus é soberano, que ele não muda, que ele é imutável. Aqui mostra a imutabilidade de Deus, que Deus não muda de forma nenhuma. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Será o mesmo Deus, ok? Também nós encontramos sobre a eternidade de Deus que Deus é sobre tudo e é desde sempre, ele sempre será o mesmo Deus. Em Salmo 139, no Salmo 139, nós encontramos falando sobre como Deus se manifesta, sobre a infinitude de Deus, como Deus é infinito. Nós encontramos a partir do versículo 1, dizendo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu levantar. O Senhor conhece o meu caminhar. O Senhor me conhece. Antes mesmo de eu falar uma palavra na minha boca, o Senhor já me conhece. Então, vamos ler também o Salmo 139, versículo 1.